uma ligação da diretora do colégio da minha filha, do hospital, porque tinha 20 crianças no hospital e a culpa era do meu tesouro. Gente, a minha filha Valentina, ela era um anjo, aquela garota. Pensa numa garota quietinha, comportada, menina que você não tinha noção. Eu era mãe solo, né? O pai dela só fez, aí a gente se separou, a gente era casada, ele fez, a gente se separou, e aí ele se separou da Valentina também, entendeu? Eu não sabia que quando a gente casou e teve filho, quando separasse, a paternidade ia junto. Mas já coloquei ele na justiça, a gente tá brigando ali, vai pagar pensão sim. Mas vamos para as aventuras de Valentina, o que Valentina me aprontou. Eu, como uma boa mãe solo, trabalho, porque eu tenho que sustentar o meu tesouro. E o meu tesouro vai pra escola. Meu tesouro tem quantos anos? 6. 6 aninhos, tá lá Valentina na escola. E aí eu tava no meu trabalho, do nada eu recebo uma ligação da diretora do colégio da minha filha. Gente, não foi a professora. Foi a diretora. E eu quase infartei. Porque ela me ligou e falou o seguinte: mãe, estou no hospital. Quando ela falou, estou no hospital, eu falei, pronto. Valentina caiu, abriu a cabeça, se machucou, fez alguma coisa. Porque pra ir pro hospital, sem falar com a mãe antes, é porque foi muito caótico, foi uma confusão muito grande, deu algum problema muito sério. Eu achei muito estranho, porque ela me ligou já no hospital. Eu falei, gente, o que aconteceu com o meu anjo, né? Ali eu já me desesperei, ela me ligou no meu celular, eu tava trabalhando, eu trabalhava com administração, mas eu já me desesperei. Tipo, minha equipe viu que eu comecei a ficar chateada. O que foi? O que tá acontecendo? Minha filha tá bem? Ela, não, calma, a Valentina tá bem. Eu falei, ué, pelo menos, né? Respirei aliviada. Ela falou, estou aqui no hospital com 20 crianças. E a responsável é a Valentina. Eu preciso que você vá pra escola, porque eu tô aqui, né, acompanhando os pais, dando direcionamento. A Valentina tá na escola com os professores. Eu preciso que a senhora vá pra lá, que eu estou indo pra lá, porque nós precisamos conversar de um assunto muito sério. Gente, tinha 20 crianças no hospital e minha filha era responsável. Eu falei, o que aconteceu? O que o meu tesouro fez? Eu entrei em puro suco do desespero. Eu só perguntava, mas ela tá bem, mas ela tá bem. As crianças estão bem? Tá tudo bem com as crianças? Tá tudo certo? Alguém se feriu? Não, tá tudo bem. Estão ali fazendo a desintoxicação, tá todo mundo bem. Mas eu preciso que a senhora vá pra escola. Eu falei, tudo bem. Conversei com a minha chefe, expliquei a situação. Falei que a diretora do colégio me ligou do hospital com 20 crianças e que eu tinha que ir pra escola buscar minha filha e saber o que aconteceu. Porque a diretora não quis me falar. Aí você imagina. Peguei o meu carro, amor, e fui. Só fui. Dirigindo, gente, parecia o Dominique Toretto Velozes e Furiosos. Só fui. Quando eu cheguei na escola, a diretora já tava lá. Parece que ela foi de avião também, porque eu fui muito rápido, ela chegou mais rápido que eu. Quando eu cheguei lá, tava a diretora, tava a Valentina, tava a professora da Valentina que eu conhecia. E ela falou, olha, mãe, senta aqui, a gente precisa conversar, é um assunto muito sério, né? A gente entende que Valentina é só uma criança, mas tem que ter uma providência, a senhora tem que tomar cuidado, sei o quê. Eu falando, gente, o que aconteceu? O que aconteceu com essas crianças? O que a Valentina fez? Não é possível que ela bateu em 20 crianças diferentes. E aí a diretora me pegou 2 caixinhas de remédio, botou em cima da mesa e falou, olha, a sua filha trouxe isso aqui pra escola e ela deu pros amiguinhos dela. Gente, era tarja preta. Eu tomava remédio pra poder dormir, né? Porque eu tenho uma ansiedade, teve a separação, toda a questão da Valentina e tal. Então, tipo assim, né? Tive que ir pro terapeuta, psiquiatra, tudo. Eu tomava remédio pra dormir. E aí, a minha psiquiatra, ela me passava o remédio, só que eu já tava naquela fase de eu não tomava sempre. Entendeu? Eu tomava quando eu tava com dificuldade pra poder dormir, porque esse era pra dormir, não era pra ansiedade, esse era pra dormir. E tinha 2 caixas lá em casa, guardadas, escondidas, guardadas, dentro da minha gaveta. A Valentina achou de bom tom levar pra escola e distribuiu pros amiguinhos dela. As crianças passaram mal, as crianças vomitaram, as crianças desmaiaram, as crianças tiveram intoxicação, obviamente, eram crianças tomando tarja preta. Teve que chamar a ambulância, correu todo mundo pro hospital, não sei o que, e tava lá. Graças a Deus, não teve nada muito grave, as crianças estão bem, né, já estão com seus responsáveis, mas ela não tomou não, assim, isso que eu acho engraçado, ela só deu pros amiguinhos dela. E aí a diretora conversou comigo, me explicou toda a situação, falou que eu tinha que conversar com ela, que ela não podia pegar remédio, não sei o que e tal, que já tinha conversado com os pais, todo mundo entendeu, realmente, isso é coisa de criança e tal. E aí eu questionei também, gente, onde estava a supervisão das professoras que ficam ali com as crianças, que não estavam vendo
uma garota com 2 caixas de remédio na mão distribuindo na sala. Cadê, gente? E ninguém viu essa situação. Só viu quando as crianças estavam passando mal. E culpa minha também, que deixei o remédio ao alcance dela, mas estava escondido, ela achou. Pois bem, resolvemos ali, conversei, cheguei em casa, conversei com a Valentina, botei ela de castigo. E hoje em dia eu comprei uma caixa, boto todos os remédios ali e eu tranco com cadeado. O tanto que eu fiquei com medo da minha filha fazer isso. De novo, com os coleguinhas dela, e acontecer algo mais grave. Tomem cuidado, escondem o remédio das crianças. Imagina seu namorado terminar com você, botar você pra fora, na frente do seu bairro todo, jogando as tuas coisas pra rua, te xingando de peixinho do mar pra baixo pra não falar outra coisa, entendeu? E aí todo mundo ficar sabendo, virar aquela vergonha e você voltar pra ele. Gente, meu pai foi buscar a minha irmã à base do murro. Murro! Isso aconteceu na minha família. E vocês não têm noção o caos que foi. A minha irmã, ela sempre foi muito pra frente, sabe? E aí ela já tava com os 25 anos dela, conheceu um candengo que morava ali no nosso bairro. Esse candengo se mudou, né, pra perto da gente, carne nova no pedaço. A menina ficou apaixonada por ele, querida minha irmã. Eu era mais nova na época, devia ter os meus 18 anos. E a minha família, ela sempre foi muito certa, meu pai sempre foi muito trabalhador, sabe? Princípios, coisas assim do tipo, sempre foi muito certa. Minha família nunca teve ali fofocaiada do bairro, nada, beleza. Minha irmã ficou doida nesse menino, começou a conversar com esse menino, começou a namorar com esse menino, não deu 6 meses, tava morando na casa desse menino. Meu pai falou, filha, tá muito cedo, filha, não vai, filha, só namora, filha, você tá terminando a faculdade. Ai, pai, mas é perto de casa, eu quero ir, eu tô apaixonada, que não sei o que. Meu pai falou pra ela, vai, mas saiba que você tem pra onde voltar. Os meus pais sempre foram uns pais, assim, maravilhosos. Pois bem, ela foi morar com o menino achando que em 6 meses ela já conhecia esse candenguinho dos pés da cabeça, e não é assim, gente. Às vezes você mora com uma pessoa por 10 anos e você realmente não conhece essa pessoa. Às vezes o inimigo dorme do teu lado, na tua cama, e tu não tá sabendo. Mas a minha irmã jurou, ela jurou e foi morar com o candengo de Jesus. Pois bem, no começo foi tudo certo, tava tudo bem, eles viviam lá em casa, meu pai sempre olhando, meu pai sempre muito amoroso com a gente, tal, sempre olhando, não sei o que, eu falei pra ela também não ir, que tava muito cedo, mas cismou e foi pegou os trapinhos de bunda dela e foi morar com o menino. Passou-se um tempo. Depois do começo, que no começo é tudo o quê? Flores, né? É furefação o tempo todo. Ela tava feliz da vida, brilhando em vida. Nossa, só vivia sorrindo aquela mulher. Devia estar furefando marca chuchu na horta. Beleza, até que do nada, um belo dia, era 10 horas da noite, a gente começou a escutar uma gritalhada, uma confusão. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Como era próximo, a gente escutou. Meu pai reconheceu a voz, era quem? Minha irmã, gritando. Minha filha, pensa na confusão. Foi eu, meu pai, minha mãe, tudo de bebidol pra rua. Quando a gente saiu pra rua, a minha irmã tava na calçada catando as roupas dela. O namorado dela botando ela pra fora, 10 horas da noite, xingando ela de tudo quanto é nome. Falando que não aguentava mais ela, que ela não ia ficar pegando no pé dele, que não sei o que ela era um peixinho do mar, que ela era isso, não sei o que era pra sair da casa dele, que a casa dele ele morava sozinho. Gente, quando meu pai chegou lá, o meu pai virou o cão. Esse menino não apanhou porque ele não saiu de casa. Ele ficou trancado jogando as coisas da minha irmã pela janela. E meu pai falando, você joga tudo, que se eu tiver que entrar pra poder pegar, ó, eu vou fazer uma besteira. Beleza, foi aquela confusão, todo mundo ficou sabendo, o bairro todo ficou sabendo. Ele botou ela abaixo de uma gilete, amor, abaixo da sola do sapato dele. Virou aquela confusão, aquela fofocaiada. Ficou ali, ó, mó tempão naquela fofocaiada danada. E a minha família quieta, meu pai segurando, tá tudo certo, cuidando da minha irmã, que tava muito mal, muito triste. Não deu um mês. Um mês que ela voltou pra dentro de casa, meu pai e minha mãe cuidando, pagando terapia, que ela teve que começar a fazer terapia, porque foi a decepção da vida dela, o Jurandir, bota ela pra fora. Ela nunca falou o porquê. Ela falou que foi desentendimento, que ele se estressou e eles brigaram. Meu pai queria saber se ele já tinha tocado nela, tinha batido nela, coisa assim, que ele, meu pai ia fazer ele de arrasta, gentilmente, entendeu? Meu pai virou um bicho, só que não, ela falando que não, que ela só queria ficar bem, se cuidar, e meu pai começou pagando terapia, levando pra terapia, pagando remedinho porque deu depressão. Um mês, ela deu depressão, gente. Beleza, um belo dia, chega meu pai do trabalho, passou na padaria pra poder comprar pão. A padaria ficava em frente, basicamente, na casa dele. E aí meu pai escutou uma fofoquinha de que tinha visto ela entrando na casa dele. Meu pai chegou, largou o pão tudo, chegou lá em casa e falou assim, cadê tua irmã? Eu falei, não sei. Minha mãe perguntou pra minha mãe, cadê tua filha? Não sei. Meu pai saiu de casa quente, bateu lá na porta dele, a bonita não abre a porta. Gente, o meu pai foi dando murro nas costas da minha irmã, da casa do menino até lá em casa. Você não vai voltar pra ele porque eu não criei filha safada. Você foi botado pra fora igual uma cachorra. Nem eu, que sou seu pai, te trato desse jeito. Não grito com você, não toco com você, pra você ficar levando esculacho de macho. E aí, amor, foi outra confusão no bairro todo.
Todo mundo escutou meu pai arrastando a minha irmã pelos cabelos, dando murro nas costas. A primeira vez que ele botou a mão nela. Ele falou, se for pra descochar, quem vai descochar sou eu, que sou seu pai, que eu crio você a danoninho, trato você que nem a pão de ló, levando pra terapia, dando a minha pra você voltar pra ele. Não vai voltar. Aí meu pai virou pra ele e falou, ó, se muda, que se você chegar perto da minha filha, você vai de arraste. Eu acho melhor você se mudar daqui. Eu não quero ver tua cara. O menino ficou com tanto medo do meu pai deu nele também. Queria falar nada não, mas meu pai deu nele também. O menino ficou com tanto medo do meu pai que ele se mudou, ele foi embora lá da casa. Depois a gente só viu o caminhão de mudança chegando pra poder levar as roupas, as coisas. A minha irmã não teve que fazer, né? Não voltou pra ele. Ela disse que tinha sido só uma recaída. Meu pai não aceitou. Eles não voltaram. Aí é isso, gente. Minha irmã tá lá, em casa, terminou a faculdade, tá trabalhando, tá bem, graças a Deus, mas apanhou bastante do meu pai. Eu fui pra casinha com um boy e ele levou outro homem. E obviamente que eu fiquei chocada, perguntando o que tá acontecendo aqui. E aí, quando ele começou a me explicar, eu fui não só obrigada a concordar com ele, como a aceitar o outro boy ali naquela furiafação, gente. Mas eu vou explicar pra vocês, vou dar uma contextualizada, vocês vão concordar comigo. Eu tava conversando com esse querido, eu tinha acabado de ficar solteira. Eu tinha tomado um chifre do tamanho do mundo. Mas sabe qual é o pior? É que eu já tinha tomado chifre, eu já tinha perdoado, tomei mais 3 chifres, perdoei. Aí no quinto, eu falei, não, querido. No quinto, no quarto, no sexto, eu falei, não, querido. Realmente, né, várias galhas não vai estar dando pra mim. Então eu vou terminar aqui o nosso relacionamento, depois de, né, anos aí de chifruda. Então o que eu falei? Eu falei, cara, eu vou fazer igual a Bruna Surfistinha. Eu não vou furianfar, não. Eu vou distribuir. Entendeu? Botando nos termos aqui pro vídeo não cair. Vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí eu comecei a me cadastrar em tudo quanto é site de relacionamento que vocês possam imaginar. Falou que dava pra olhar homem ali e conhecer homem. Eu tava indo. E aí comecei a conversar com um gatinho lindo. Pensa num homem lindo. Eu olhei aquele homem, quando ele deu match de volta comigo, eu falei, gente, eu não tenho beleza pra isso aqui. Estranho. Eu acho que ele é muito bonito pra mim. Achei curioso, mas continuei ali conversando com ele, papo bom, não sei o que. E aí eu já mandei a real pra ele. Falei, olha, não estou atrás de relacionamento, não estou atrás de ficar me enrolando, falar frase bonita pra mim, pra tentar me engabelar, me iludir. Eu só quero furiafar. Bora. Ele falou, bora. Eu falei, bora. Beleza, ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma casinha. Eu, sem amor aos meus órgãos, não pedi nenhum primeiro encontro num shopping, num local público. Eu falei, vambora. Ele falou, então posso reservar aqui a casinha? Eu falei, pode reservar. Amor nenhum aos órgãos, não tinha visto nem ele por chamada de vídeo, só vi foto dele e as redes sociais que a gente começou a conversar, ele me passou. Falei, vamos. Eu tava desequilibrada da cabeça, amor aos órgãos nenhum. Falei, já fui tão corna, o que pior pode acontecer? Perder os órgãos, mas tudo bem. Beleza, marcamos, ele falou, então eu vou reservar, vou ficar lá no local te esperando e vou mandar um Uber te buscar. Eu falei, 10 príncipe, ainda vai mandar o Uber me buscar, não vou ter nem que pagar, show, beleza. Reservou num dos motéis mais caros de onde a gente morava. Chegou no dia, me arrumei linda e bela, deu 7 horas da noite, o carro chegou lá na porta da minha casa pra poder me buscar. Entrei dentro do carro e fui, parou na porta da casinha, entrei, já tinha lá o quarto reservado, suíte, tudo do bom e do melhor. Eu fiquei, gente, ele tá investindo horrores em mim, né? Eu falei, beleza. Aí eu perguntei pra recepcionista, olha, entrou um moço assim, assado, mostrei a foto pra ela. Ela falou, entrou. Eu falei, show. Só que ao invés dela falar assim, entrou com outro homem. Não, ela só falou, menina, entrou. Eu falei, beleza, então. Eu falei, conheci pela internet. Ela, menina, e você vai ficar com ele assim do nada, não sabe nem quem é. Eu falei, pois é, menina. Só quem se arrisca merece viver o quê? O extraordinário. Eu tava muito Dora Aventureira naquela época. Beleza, ela falou, é o quarto tal, não sei o quê. Entrei, toquei a campainha e ele abriu. Quando ele abriu, ele veio todo galante. Aí eu já me aliviei, falei, é a mesma pessoa. Cheguei lá, ele entra, não sei o quê. Quando eu entrei, eu dei de cara com outro homem. Aí eu já assustei. Ele falou, calma, não se assusta. Só que como que você não se assusta? Fiquei olhando pra cara dele assim, ó. Já comecei a ficar nervosa. Ele falou assim, eu vou te explicar. Eu falei, quem é esse homem? Ele falou, eu vou te explicar. Senta aqui que eu vou te explicar. Gente, eu já tava ali. Eu ia fazer o quê? Sai correndo? Não. Eu sentei e falei, tá bom, explica. Sentei na mesinha e ele começou a falar. Ele já foi curto e grosso. Ele falou, olha, eu não tenho varinha de Hogwarts direito. Aí eu falei, moço, não se humilha assim. Poxa, como assim? Ele falou, eu juro pra você, eu não tenho direito. E eu tenho essa noção. Então eu não vou chegar aqui pra você e falar que eu sou um cavalo, porque eu sou bem desproporcional. Já aceitei, fiz terapia, tô bem com isso. Então eu sempre trago um amigo pra poder participar, né? Como você falou pra mim que não queria namorar, que não sei o que, você só queria furefar, eu super achei que você toparia. Eu falei, mas por que você não falou isso comigo antes? Foi o que me incomodou. Depois de saber que ele não tinha varinha de Hogwarts direito. Ele falou assim, porque eu não sabia se você ia topar. Se você não quiser, tudo bem, você pode ir embora, não sei o que e tal. Mas eu acho que aqui no vamos a 3 é mais fácil de você topar. Eu falei, mas, poxa, você fica se humilhando assim, como assim? Gente, aquele homem desabotou a calça e falou, vou te mostrar, desabotou a calça. Quando eu olhei, eu fiz isso aqui, ó.
realmente, sendo generosa, sendo bem generosa, realmente, amor, era realmente. Eu falei, admira a sua humildade. Ele falou, eu sei que eu não tenho. Então eu trouxe ele aqui pra ele participar. A gente pode fazer não sei o que e tal. E aí, né, a gente utiliza o negócio dele que ele tem. E a gente faz assim, assim, assado. Também trouxe isso, aquilo. E ele começou a me mostrar todo animado. Tirando da bolsa tudo que ele trouxe. Vários apetrechos, vários acessórios. Aí o cara veio, se apresentou. Era um cara muito bonito. A gente começou a conversar. Ele falou que sempre fazia isso também. Que eles sempre fotografavam tudo junto e tal. Não sei o que. Aí eu topei, gente. Ai, achei eles super simpáticos. Falei que tudo bem, ele pediu champanhe, a gente bebeu, não sei o que, ficamos ali na sauna, conversando, nos conhecemos um pouquinho, fomos pra Furiafação. Foi ótimo. Ele realmente, coitado, não tinha muito ali a acrescentar na questão, né, do tamanho e tal, mas o resto ele também foi ótimo. Me diverti muito, nos divertimos, no caso, e não é que ele virou um super amigo e agora a gente furefa direto, eu, ele e o amigo dele. Pois é, deu certo. Há de concordar que eu tive que concordar com ele, que realmente ele não tinha muito ali pra acrescentar. Agora eu furei com eles direto. Primeiro eu fui desconvidada do casamento de um amigo meu. E depois que eles casaram, pro casamento qual eu não fui, eles apareceram na porta da minha casa às 4 horas da manhã, fazendo um escândalo. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu não entendi. Vocês entenderam? Pois é, não entenderam. Mas eu vou contextualizar pra vocês e vocês vão entender, vocês vão ficar chocadas como eu fiquei. Eu tinha um amigo que nós fizemos faculdade juntos. Nós não éramos, assim, melhores amigos. Não, mas tínhamos o mesmo grupinho de amigos ali e tal. Saíamos sempre juntos, estávamos sempre lá. Nunca aconteceu absolutamente nada entre eu e ele. E aí, no último período da faculdade, ele arrumou uma namorada. Essa menina, ela tinha acabado de entrar na faculdade. Ou seja, enquanto nós estávamos nos formando, ela estava começando a faculdade dela. Eu sei que eu não sei como, ela conheceu o nosso grupo, entrou pro nosso grupo e logo ela começou a namorar com ele. E até aí, gente, tá tudo bem. Só que essa menina, ela era muito ciumenta, ela era muito antipática. E eu via que ela meio que me desprezava, sabe? Ela assim, tentava tratar bem as outras meninas, mas parecia que ela tinha uma coisinha comigo. E eu não entendi o porquê, mas eu ficava no meu canto, até porque eu namorava também. Falava, gente, eu não vou brigar por uma coisa que, sabe, ele não é nem tão meu amigo, não temos assim, essa afinidade toda, eu vou deixar pra lá. Beleza, os anos foram se passando, nós nos formamos, começamos a trabalhar, e aí do nada eu recebi um convite do casamento dele. Eu tinha contato com ele, nós tínhamos um grupo ali de amigos, todo mundo sabia que ele ia casar, nós saíamos vez ou outra, ele levava ela, mas ela nunca gostou de mim. Eu recebi o convite de casamento dele, todo mundo no grupo comentando sobre, eu também, e todo mundo assim que recebeu o convite, colocamos lá, eu recebi, vou estar, não sei o que, lista de presente, pipipipopopó. Beleza. Nas vésperas do casamento dela, eu recebi uma mensagem dela, assim, pá, do nada, me desconvidando. Olha, eu não sei porque ele te convidou, nós nunca nos demos bem, é o meu dia, eu gostaria que você, por favor, não viesse, porque eu não vou me sentir bem, eu não vou me sentir confortável, nós nunca nos demos mal, nunca nos demos bem. E aí eu fui e questionei ela, falei, olha, eu te fiz alguma coisa pra você não gostar de mim? Porque, gente, eu nunca tinha feito nada pra ela. E aí ela falou que não, que era coisa dela e que ela só não queria que eu fosse no casamento dela, que ele não devia ter me convidado, que ele me mandou o convite sem ela saber e que ela não tava confortável com essa situação. Como era o dia dela, o casamento dela, eles que pagaram, eu falei, não, tudo bem, fica tranquilo, eu não vou. Não fui no casamento, todo mundo foi, o grupo todo postando vídeo, postando foto, não sei o que, foi aquela reunião da galera da faculdade, menos eu. Todo mundo foi, menos eu. E aí a galera começou a perguntar, sabe, no grupo, por que você não veio? O que aconteceu? Não sei o que. E eu, calada, não falei nada. Falei que eu tinha um compromisso e que, infelizmente, eu não pude ir, mas ele sabia e a noiva também. O tempo foi passando, né? Eles já tinham casado, correu a festa, foram passar a lua de mel, sei lá. Passou mais ou menos um mês que eles tinham se casado. Quando era mais ou menos umas 4 horas da manhã, eu tava dormindo. Eu morava sozinha, né? Eu ainda não tinha casado, só namorava. Eu morava sozinha. Comecei a escutar minha campainha tocando freneticamente. Um abre a porta, abre a porta. Eu falei, meu Deus do céu, na hora, gente. Eu levantei com o coração na mão, porque eu pensei, aconteceu alguma coisa com os meus pais, aconteceu alguma coisa com o meu namorado, a casa tá pegando fogo. Eu levantei desesperada, saí colocando a primeira blusa que eu vi no meio do caminho, desci as escadas desesperada, assim. Quando eu fui chegando na porta, eu reconheci a voz. Era a voz dela. Abre essa porta, não sei o quê. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Abri a porta. Quando eu abri a porta, gente, ela tava segurando ele pela orelha. Pela orelha. Ela tava puxando a orelha dele, que ela só jogou ele pra dentro da minha casa. E aí ela falou, toma, é todo seu, eu não quero mais, eu não aguento mais essa situação. Eu olhei e falei, ô querida,
querida, não quero, não vou estar querendo não tô te entendendo legal. E aí ele, não, me desculpa, eu posso te explicar. Ela, não, quem vai falar sou eu. E ela começou a gritar fazendo um escândalo. Basicamente ela falou pra mim que ele sempre falava o meu nome na hora que eles estavam furunfando, que ele sempre confundia o nome dela com o meu nome e que ele tinha uma paixonite por mim, que ela já estava desconfiada. Toda vez que ele trocava os nomes, ele falava que é porque falava muito comigo, sendo que a gente nem conversava tanto assim, que ela não aguentava mais essa situação, que ela não queria mais ter um relacionamento com ele, que foi um erro ter casado com ele, que eu podia ficar com ele pra mim, que ela não queria mais saber, que não sei o quê. E eu, amor, comecei a debater. Falei, não, querida, não é assim. Eu não tenho culpa, nunca tive nada com ele, nós nem somos tão amigos assim. Eu não tenho culpa se você casou com um homem que gosta de outra pessoa. Eu não me sujeitaria a isso. Se você se sujeitou, um problema é teu. Nós começamos a discutir quem ia ficar com aquele macho. Eu falei, eu tenho um namorado, eu sou comprometida, se você é maluco, o problema é seu. Eu sei que a mulher começou a fazer um escândalo ali no meio da rua, sabe, de madrugada. As pessoas começaram a acender as luzes das suas casas, a sair de casa pra ver o que tava acontecendo. Ela veio pra cima de mim falando que a culpa era minha, que eu sempre dei confiança pra ele, que não sei o quê. E ele tentando separar e aquela confusão. Eu sei que no fim ela foi embora, porque eu falei que eu ia chamar a polícia. Aí não chamei, porque ela realmente foi embora, entrou no carro e foi embora. Ele ficou ali comigo, conversando, explicando, né, falando que sempre teve realmente esse sentimento por mim, mas que tentou me esquecer porque sabia que eu tinha namorado e tal. Nós conversamos, ele disse que ela tava se separando dele, eu falei que realmente eu tinha namorado, que eu amava meu namorado e não dava pra poder sabe, corresponder àquele sentimento. Ele foi embora, se resolveu lá com a esposa dele, eles realmente se separaram. Eu sei que a mulher me odeia até hoje e eu simplesmente, gente, então o que eu posso fazer? O que eu pude fazer, eu fiz. A família do meu noivo quis fazer um jantar do nosso noivado. O que eu achei um pouco estranho, porque eles não gostavam de mim, não faziam questão de esconder isso, foram contra o nosso casamento, o nosso noivado, só a minha família que apoiava. E aí, do nada, eles nos convidaram a minha família e tal, pra poder fazer um jantar íntimo de noivado, sendo que já tinha acontecido o jantar de noivado. Eu achei meio estranho, mas aí o meu noivo, né, ficou, não, poxa, eles estão tentando, eles estão fazendo questão, vamos dar uma chance, não sei o quê. Aí fui eu, Tonhona, acreditando que era em boa intenção. Gente, quando eu cheguei lá, absurdo em cima de absurdo. Quando eu conheci esse querido, né, nós estávamos na faculdade e ele tinha vindo de uma família que era meio conservadora, sabe? Então sabe quando a pessoa se veste meio estranho, fala meio estranho, e aí a gente começou a se aproximar. Primeiro foi uma amizade e depois nós começamos a nos envolver. Eu fui a primeira namorada dele e eu comecei a modernizar aquele homem. Pois bem, ele mudou muito, nós estávamos muito bem, foram se passando anos, nós nos formamos, né, focamos ali primeiro na nossa carreira, os dois estávamos ali atuando na mesma coisa, até que ele me pediu em noivado. Gente, a família dele, a minha relação com a família dele era assim, me levaram lá pra poder conhecer, ele me levou, e não gostaram de mim, e não fizeram questão nenhuma de esconder, não gostavam da minha roupa, não gostavam do meu cabelo, não gostavam da minha maquiagem, não gostavam das minhas joias, não gostavam do jeito que eu falava, do jeito que eu me comportava, do jeito que eu sentava, criticavam tudo, não gostavam da modernização que eu fiz com o filho deles, odiavam, assim, e falaram isso pra ele, só que ele bateu o pé, falando que eu era a mulher da vida dele, que nós íamos ficar juntos sim, e assim foi passando os anos e realmente a gente ficou juntos. E tudo começou a ir pra trás com a família dele, quando nós finalmente anunciamos que íamos nos casar. Ele me pediu um casamento numa viagem que nós fizemos, eu aceitei e a família dele se revoltou. Só que aí ele foi lá, teve uma conversa com a família dele, na época foi uma confusão, a mãe dele ficou me ligando, falando que era pra eu largar ele, que eu queria com o filho dela, que não sei o que, ficou ligando, infernizando a minha família, virou aquele auê, até que ele simplesmente vestiu as calças dele, foi conversar com os pais deles e falou, eu vou me casar com ela, goste vocês ou não. Então eles meio que passaram a respeitar. No nosso jantar de noivado, porque sim, fizemos um jantar de noivado, alugamos um restaurante, não sei o que, foi só ali pros íntimos, nossa família, eles foram, mas ficaram só com a tromba do tamanho da tromba de um elefante, mas foram. E aí, do nada, estava eu em casa, vésperas do casamento, quase chegando, né? Quando do nada meu sogrinho e minha sogrinha, que não gostavam de mim, as irmãs dele também não gostavam de mim, os irmãos dele, ninguém gostava de mim, pra resumir que legal, ligaram e falaram que no dia seguinte eles estavam fazendo um jantar para poder comemorar nosso noivado. Primeiro que já tínhamos feito esse jantar. Segundo que eles nem gostavam do nosso noivado. Como assim comemorar nosso noivado? Achei meio estranho, mas o meu noivo ficou super feliz. Amor, vamos, vai ser bom. Poxa, meus pais,
paz, não sei o quê, eu quero que eles gostem de você, que a gente vive em harmonia. Por ele eu fui, né? Avisei os meus pais, eles também foram convidados, eu era filha única, os meus pais acharam meio estranho também, mas foram. Chegamos lá, no horário... eu e meu noivo já morávamos juntos, tá, gente? Desde a época da faculdade, nós juntamos os nossos trapinhos de bunda e fomos morar juntos. A gente só queria realmente oficializar esse casamento. Inclusive, o fato da gente morar junto também foi um quebra-pau ali pra família conservadora dele, porque ninguém aceitava. Era aquele away, não sei o que. Beleza. Chegamos lá, eu fui toda produzida, né? Era o meu jantar de noivado com meu sogro e minha sogrinha. Queriam dar pra mim, não sei o que. Quando eu cheguei, tinha uma mesa posta, linda, sabe? Aquele cheiro de comida gostosa. Realmente, era um jantar de noivado, bonitinho. Tava a família dele lá, todo mundo bem vestidinho. Chegou eu, ele, meus pais. E cumprimentamos todo mundo. Eles estavam super simpáticos comigo e eu tava tipo assim, sabe quando a pessoa fica simpática com você e você fica, que esquisito? Eu tava nessa vibe aí, só que eu não falei nada, né? Porque eu tava tentando agradar meu noivo. Beleza, estávamos jantando, até que do nada, a minha querida sogra se levanta falando que ia na cozinha fazer não sei o que. O meu sogro também levantou falando que também ia na cozinha fazer não sei o que. E a gente ficou um olhando pra cara do outro assim, achando meio estranho. Daqui a pouco a gente tava lá jantando, volta os dois e eu só escuto a minha sogra falando, agora... Gente, meu sogro e minha sogra estavam com baldes de água na mão. E eles me deram um banho na frente de todo mundo. Quando eles jogaram água em mim, a minha sogra começou a esfregar a mão no meu rosto, no meu corpo, tirando meus brincos, tirando a minha maquiagem, bagunçando o meu cabelo. E foi um choque que eu não tive reação, porque isso nunca aconteceu comigo. Aconteceu com vocês, tá vendo? Nunca aconteceu comigo. Eu não tive reação. Eu fiquei parada, sem saber o que fazer, olhando ela passando a mão em mim, tentando tirar a mão dela. E meu noivo, perguntando, o que tá acontecendo? O que é isso? O que vocês estão fazendo? Meus pais também tentando me ajudar, não sei o quê. E aí a minha sogra vira e fala, olha, é assim que ela é. Você vai realmente querer se casar com isso daí? Porque ela tá sempre produzida, tá sempre com o cabelo arrumado, tá sempre maquiada. A beleza dela não é natural. Você tá acostumada a ver ela dessa forma toda produzida aqui. Eu sempre falei pra você que mulher não tem que usar maquiagem, meu filho. É essa mulher que você tem, é essa mulher que você quer. Eu toda estrupiada, minha maquiagem toda borrada, toda, né? Porque ela me deu um banho ali pra poder fazer o quê? Mostrar pro meu noivo que eu não era bonita como ele achava que eu era. Que eu só era bonita porque eu tava toda maquiada. E aí começaram a perguntar, isso que você quer? Olha como ela é realmente, que não sei o quê. Gente, eu fiquei sem reação. Falei assim, quem disse a vocês que o filho de vocês nunca me viu sem roupa? Nunca me viu sem maquiagem? Aí eu desci o verbo, eu falei, meu amor, vocês têm noção quantas vezes nós já fomos debaixo do chuveiro, na piscina, na praia, o tempo todo eu acordo sem maquiagem, ele me vê sem maquiagem, nós dormimos sem maquiagem, eu durmo de touca de cetim, toda cheia de troca, greguetec, pra poder cuidar da pele. Vocês acham mesmo que ele só me vê produzida, bem arrumada, maquiada? Vocês me trouxeram aqui pra me dar um banho, querendo falar pra ele que eu era feia, que eu só era bonita porque eu tava em maquiagem, pra não casar comigo, porque vocês não aprovam a minha maquiagem. Vocês estão malucos, vocês estão desconvidados do meu casamento. Virou aquele bafafá, aquela situação. Meu pai foi pra cima do meu sogro e virou aquele bate não bate. Eu sei que no fim nós fomos embora. Meu noivo ficou extremamente chateado com a família dele, né? Obviamente. Nós nos casamos. No dia do casamento eu mudei de ideia. Deixei eles irem. Eles forem ali com o bicão, ficaram calados, não aprontaram nada. Graças a Deus, deu tudo certo. Hoje em dia eu sou casada com o filho deles. Tem uma relação muito assim... pouca com a família dele, eu mal falo, mal vou lá, vez ou outra, só quando eu tenho muita necessidade, mas eles tiveram que me engolir. Agora vê se pode, querer me chamar de feia. E eu que contratei a princesa Moana para aniversário da minha filha, e depois ela deu um show particular pro meu marido no banheiro. A minha filha fez 4 aninhos e ela é muito fã da princesa Moana, é o dia inteiro assistindo, é o dia inteiro ouvindo Moana, na verdade era, né, porque agora eu nem consigo ouvir mais. Quando eu comecei a preparar o aniversário da minha filha, eu fui perguntar pra ela qual tema ela queria. Obviamente que eu já sabia que ela ia escolher Moana, mas mesmo assim eu fui confirmar, né? Eu fui perguntar. E ela escolheu o tema da Moana. E pra fazer uma surpresa pra ela, porque eu sei que ela gostava muito, né, da Moana, eu contratei a princesa Moana pra fazer um show no aniversário dela. Foi então que eu pesquisei várias empresas, né, que trabalhavam com isso. E acabei fechando com uma empresa que eu tive várias indicações. Beleza, chegou o dia do aniversário. E assim que a Moana chegou... todo mundo ficou olhando pra Moana assim, tipo assim, ó. As crianças, os adultos, homem, mulher, todo mundo, até eu. Porque pense numa mulher bonita. A hora que ela chegou, eu quase que falei pra ela, filha, volta embora. Porque desse jeito não dá, de tão bonita que a mulher era. Mas assim, bonita mesmo, chamava atenção. Beleza, ela entrou, fez a parte dela. Era 2 horas, né, de show. Então ela fez a parte dela, deu o show dela, ficou ali com as crianças. Até que acabou essas 2 horas dela. E ela foi pra sala que ela ficou pra ela poder se trocar pra ela ir embora.
E quando acabou o show dela, começou a gincana. E tava todo mundo entretido com a gincana, os pais estavam lá fazendo brincadeira com as crianças, enquanto a Moana se trocava na salinha. E eu também tava lá na gincana, brincando, aproveitando minha filha. E detalhe, nessa hora que a gente tava todo mundo lá entretido com a gincana, eu nem vi meu marido, nem vi se meu marido tava ali, se ele não tava, onde ele tava, eu nem lembrei do meu marido. Até que acabou o aniversário e nós fomos embora. Até aí, tudo ok. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, acabou o aniversário e nós fomos embora. E até aí, tava tudo ok, tudo perfeito. O aniversário foi lindo, maravilhoso, do jeito que eu realmente queria mesmo que fosse. Minha filha amou. Beleza, dias se passaram depois do aniversário. E um certo dia eu estava em casa e eu fui usar o notebook do meu marido para fazer umas pesquisas por conta do meu trabalho. Porque o meu notebook tava ruim, tava travando, então eu fui usar. Aproveitei que o dele estava em casa e eu fui usar. Enquanto eu tava lá fazendo pesquisa, eu vi que o WhatsApp Web estava aberto, né, no notebook. Mas beleza, até então não mexi em nada, continuei fazendo as minhas pesquisas. Até que chegou a mensagem de um número novo e eu fui olhar. Quando eu fui olhar, era a mensagem de uma mulher e tinha acabado de chegar naquele instante. Ou seja, se eu não tivesse com o notebook, eu não iria ver. E nisso eu entrei no WhatsApp e vi que ele estava conversando com uma pessoa. Quando eu vi que era uma mulher e abri a mensagem. E na mensagem a mulher mandou assim pra ele: nossa, eu nunca tinha feito isso antes na minha vida, tô até um pouco com a consciência pesada por ter feito isso no meu trabalho. Só que, por outro lado, eu não me arrependo porque foi muito bom ficar com você. E sabe o que meu marido respondeu? Então vamos marcar novamente, agora com mais tempo, com mais calma, sem ser corrido. E quando eu entrei na foto que eu reconheci quem era, adivinhem? Exatamente, a Moana, a princesa Moana que fez show no aniversário da minha filha. E na conversa ela perguntou pro meu marido se ninguém desconfiou que eles ficaram no banheiro. Foi aí que eu descobri que eles ficaram no banheiro. Eu acredito que foi a hora que a gente estava tudo lá na frente com a gincana. Que tava todo mundo entretido, os pais, tava brincando, os filhos também. Ou seja, eu acredito que foi nessa hora. Porque lembra que eu falei? Eu nem lembro de ver meu marido na hora, nem pensei no meu marido. Então eu acredito que foi essa hora. E ele respondeu que não, que ninguém desconfiou, que ninguém nem viu, que a gente tava tudo lá na frente, brincando, que não deu tempo de ninguém perceber, que era pra ela ficar tranquila. Na hora, já peguei meu celular, já comecei a tirar foto da conversa deles, tirei foto da foto dela, comecei a filmar, pra não falar que eu era louca, né? Tipo, ai, tá inventando, tá criando conversa. Não, então filmei pra provar e mandei tudo pra empresa onde ela trabalhava. E não contente, porque eu não queria só isso, eu queria mais, eu queria expor ela pra que todo mundo soubesse quem era a Moana ali, eu postei em vários grupos que eu tinha, redes sociais. Tipo assim, eu divulguei aqueles prints, eu divulguei tudo, em tudo que eu pude. E detalhe, o meu marido, com todas as provas, ele ainda tentou negar, tá? Porque homem é assim, tá, minha filha? Homem, você tá mostrando pra ele, esfregando na cara dele, e ele tá assim, nossa, mas não fui eu. Mas é claro que eu me separei dele, e no dia seguinte a empresa me ligou, avisando que eles tinham mandado a Moana embora. E o meu marido ficou bravo, tá? Porque segundo ele, eu passei de todos os limites, que eu não precisava expor a menina assim, que o que eu fiz foi muito feio. O que eu fiz, o que ele fez deve ter sido muito bonito. E assim, claro que eu já iria, né, me separar, só que o motivo maior que me fez mesmo querer separar, de não querer, nem pensa, nem passa pela minha cabeça em voltar com ele, foi dele ter feito isso no aniversário da nossa filha, que era o dia mais importante pra ela, era o dia dela, só dela, e era a princesa dela, que ela gostava. Mas não, em vez de respeitar a Moana, o que ele fez? Ele comeu a Moana. E até hoje eu não tive a sorte de encontrar essa princesa na rua. É o meu sonho encontrar ela, é o meu sonho. Mas eu acho que ela faz questão de não, sabe? Ela sabe o BO que ela entrou, mas o meu sonho é encontrar. Eu ainda vou encontrar ela na rua. E detalhe, eu quero encontrar ela não é pelo meu marido não, tá? É pela falta de respeito que ela teve com a minha filha, no aniversário da minha filha. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Depois de 6 meses namorando, eu descobri que o meu namorado é muito rico. Eu conheci o meu namorado num evento que teve aqui na minha cidade. Na verdade, eu já conhecia ele assim de vista, já tinha visto ele em alguns eventos algumas outras vezes, mas eu nunca tinha parado pra conversar com ele. Só que todas as vezes que eu já tinha visto ele, eu sempre achei ele muito bonito. E dessa vez, nesse evento, a gente sentou perto, nós começamos a conversar, puxar assunto, e quando eu vi, a gente já tava trocando WhatsApp. Só que depois desse dia, a gente não conversou mais, a gente não se falou mais pelo WhatsApp. Até que um certo dia, ele começou a me seguir no Insta e também não mandou nada, só me seguiu e não mandou mais nada. E eu também não falei nada. E um certo dia ele respondeu um story meu que eu postei sobre o evento que a gente tinha ido. Ele respondeu e aí nós começamos a conversar. E depois desse dia que a gente foi conversar, que a gente começou a conversar todos os dias. E depois de tantos dias conversando, ele me chamou pra jantar, né? Marcamos um encontro e eu fui.
E depois desse primeiro encontro, nós começamos a ficamos ali durante uns meses e começamos a namorar. E o meu namorado, ele é advogado. Ele tem uma vida estável, uma vida financeira boa, só que eu achava que essa vida boa que ele tinha era por conta do trabalho dele, por ele ser advogado. E ele tem um sobrenome que tem uma família aqui na cidade, tanto na nossa cidade, na região também, e essa família, eles são podres de rico, tem muito dinheiro. Só que eu nunca liguei uma coisa na outra. Eu pensava que, tipo assim, sei lá, coincidência, tipo, tem vários sobrenomes desse. Eu nunca liguei uma coisa na outra e também nunca perguntei. E detalhe, além de eu não perguntar, ele também nunca falou nada. Beleza, começamos a namorar. Quando nós começamos a namorar, eu fui conhecer a família dele, conheci os pais dele, os irmãos dele. E realmente, toda a família, tipo assim, você olha assim, você sabe que tem dinheiro. Só que eles nunca falaram que tem dinheiro, nunca falaram que era dessa família. Sempre foram muito humildes, então, nossa, nunca passou pela minha cabeça. Até que um certo dia, o meu namorado mandou uma mensagem pra mim, falando que teria um aniversário da avó dele, e ele perguntou se ele poderia confirmar a minha presença. E ali eu falei que sim, eu tava até animada pra conhecer, porque eu não conhecia a família dele inteira ainda. Então ali seria a oportunidade e a chance de eu conhecer a família dele. Beleza, chegou no dia do aniversário, nós fomos. Quando a gente chegou naquele aniversário, gente, quando eu vi o local, eu fiquei assim, eu quase caí pra trás. Era um palácio mesmo, era um castelo, a coisa mais linda. E quando eu vi o local, eu perguntei pro meu namorado se por acaso o aniversário seria ali. E ele respondeu que sim. Eu fiquei com vergonha na hora, porque assim, eu não tava mal vestida, mas eu também não tava vestida pra aquele evento. Eu não sabia que seria, tipo, um evento mesmo. Só que meu namorado, ele também tava assim, bem simples, então tava bem de boa. Beleza, entramos, sentamos e até o momento não percebi nada que eles faziam parte da família tal, que era a família mais rica que tinha na nossa região. Parte 2. Até que no meio do aniversário, um tio dele subiu lá no palco e começou a falar, agradecer todo mundo que tava ali, agradecer o pessoal, a família. E nisso ele falou que ia colocar um vídeo no telão em homenagem pra minha avó. E colocou esse vídeo. Quando ele colocou esse vídeo, que começou a aparecer fotos, aí sim que eu vi, porque eu vi algumas pessoas que apareciam nos vídeos, quando eles faziam propaganda da loja deles, aparecia essas pessoas no vídeo. E apareceu, essas pessoas que apareciam na propaganda, apareceu no vídeo do aniversário. E foi ali que eu me liguei, eu falei, gente, ele é da família tal. E na hora, eu olhei pra ele e falei, amor, por algum acaso, você é da família tal? Ele olhou pra mim com a maior, simplicidade, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e respondeu que sim. Nisso, eu perguntei pra ele, mas por que você nunca me falou isso? Ele falou, não, porque é algo normal pra mim, eu também não gosto de ficar falando. Ele falou assim, eu já não sou muito próximo pra evitar falatório. Ele falou, eu sou mais na minha, sempre fui mais reservado, então não vejo motivos pra falar. Nisso, ele falou assim, nossa, mas eu achei que você já sabia, eu achei que você já tinha percebido. E ali eu respondi que não, eu falei, não sabia de nada. Nisso, ele olhou pra mim e falou assim, tem algum problema pra você, eu ser dessa família? Tá tudo bem eu não ter falado? Eu falei, claro que tá tudo bem, você é doido, eu vou ficar bravo com uma coisa dessa? Beleza, passou uns dias, escuta só. Até que um certo dia, eu fui na casa dele de novo pra jantar com a família dele, só que dessa vez era só a mãe, o pai, a família dele ali mesmo, os irmãos dele. E no meio do jantar, surgiu um assunto de que eu não sabia quem ele era. Eu acredito que ele contou pra família dele. E ali eles começaram a, rir, comentar. Eles falaram, então dá pra ver que você gosta mesmo dele de verdade. Porque depois da ex dele, ele ficou traumatizado. Por isso que ele não falou pra você quem ele era. Quando eles falaram isso, eu falei, nossa, mas traumatizado por causa de quê, né? Agora eu quero saber. Então eles me contaram que o meu namorado teve uma ex que engravidou dele, porque ela sabia quem era ele, sabia da família que ele era. Ela engravidou dele, ele comprou várias coisas pro bebê, pra ela, cuidou, porque ele é muito assim, sabe? Ele cuida muito. E depois eles acabaram descobrindo que o bebê não era do meu namorado, era de um outro doido aí que não tinha dinheiro, mas ela engravidou desse doido pra falar que era do meu namorado. E depois disso, tudo fez sentido. Eu entendi o porquê que ele não fala quem ele é, a família que ele é. Ele fala pra mim que ele não falou pra mim porque pra ele é normal, mas eu acredito que ele não falou por conta dessa situação dele aí. Mas graças a Deus deu tudo certo, faz 1 ano que nós estamos namorando e o ano que vem agora a gente casa. Eu vou falar pra vocês, eu fiquei feliz, sabe, de ter acontecido tudo do jeito que aconteceu, porque ele realmente viu que eu não sabia que ele tinha dinheiro. Então ele sabe que eu tô com ele porque eu amo ele, e eu amo ele. Eu amo muito meu namorado. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E o meu marido que não gostou que a mãe da filha dele foi embora mais cedo da festa de aniversário da nossa filha. Eu sou casada faz 12 anos e alguns anos atrás eu separei do meu marido e nós ficamos por 3 meses separados. E nesse tempo, nesses 3 meses, ele acabou se envolvendo com uma outra pessoa e ele engravidou essa pessoa.
Só que a gente só foi descobrir dessa gravidez depois que a gente já tinha voltado. E foi bem difícil pra mim quando eu descobri, foi bem assim, complicado. Só que como a gente estava separada e não foi uma traição, eu decidi não separar, decidi continuar casada. E meses depois, eu também engravidei. E o meu marido, ele sempre foi um paizão, tanto que todo final de semana ele pega a filha dele pra passar com a gente, pra ficar com a gente. Ele paga a pensão certinho, até mais, bem mais alto do valor que foi concordado. Fora a pensão, ele paga a escola, ele paga convênio, ele paga muita coisa que se fosse ver, não era pra ele estar pagando, porque a outra, a mãe da menina, não tem gasto nenhum com a criança. E mesmo eu não concordando com isso, eu nunca falei nada. E fora isso, uma coisa que me incomoda demais é porque os dois, tanto meu marido quanto a mãe da menina, a mãe da filha dele, eles se dão muito bem, muito bem. Parece assim, amigos de infância, melhores amigos. Até que no aniversário de 1 ano da nossa filha, o meu marido convidou, obviamente, a outra filha dele e a mãe também. Quando ele convidou a mãe, eu não gostei. Falei pra ele, não, eu não aceito ela na festa, mas por quê? E ali ele falou assim, olha, eu tô convidando ela pra que ela cuide da nenê. Porque eu vou estar ocupado com o pessoal, com os convidados. Ele falou assim, eu quero dar atenção pro pessoal, pra nossa filha também. Então, por conta disso, eu aceitei. Só que a mãe da filha dele, ela foi embora mais cedo do aniversário. Antes mesmo de cantar o parabéns, ela foi embora. E eu vi ela indo embora. Ela deixou a filhinha com a minha sogra e ela foi embora. E eu vi. Só que eu não falei nada. Você acha que eu vou lá e falar, olha, a mãe da menina tá indo embora? Não, não falei nada. Nisso, na hora de cantar o parabéns, o meu marido, ele começou a procurar. Tipo, antes de cantar o parabéns, tava todo mundo já ali em volta da mesa, a gente atrás da mesa. E o meu marido começou a procurar ela. Tipo assim, dava pra ver que ele tava procurando ela. Quando ele viu que a filha estava com a mãe dele, ele veio em mim e perguntou, ele falou assim, viu, você viu a mãe da menina, você sabe se ela já foi embora? E quando ele perguntou isso pra mim, eu perguntei pra ele o porquê, por que ele tava interessado, o que ele queria saber. E ali ele respondeu que nada, ele falou, nada, só tô perguntando por causa da Renê. Tá, cantamos parabéns e depois do parabéns, eu percebi que meu marido sumiu. Nisso eu comecei a procurar ele, não tava encontrando ele. Eu fui encontrar ele no banheiro, só que o que acontece? Eu fiquei atrás da porta pra ele não ver que eu estava ali. E ali eu vi que ele tava falando no celular e eu ouvi ele conversando com a mãe da filha dele, perguntando se tava tudo bem, por que ela foi embora mais cedo, se aconteceu alguma coisa. E nisso ele falou assim pra ela que se precisasse, a nenê ficava com a gente pra ela poder curtir, aproveitar e descansar, aproveitar o domingo dela. Quando ele falou isso, na hora, não aguentei, abri a porta do banheiro, entrei no banheiro e falei pra ele que não. Falei, não, ela não vai ficar em casa, ela não vai ficar porque eu tô cansada. Eu fiz uma festa inteira, não tô aguentando de canseira. Quando eu chegar em casa eu quero descansar. Então quando acabar o aniversário, você vai levar essa menina embora. Quando eu falei isso, ele ficou bravo, saiu do banheiro e me deixou lá falando sozinha. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ele me deixou falando e saiu andando, mas é claro que não adiantou nada do que eu falei. E assim que acabou o aniversário, a filha dele foi pra nossa casa, passou o dia inteiro, dormiu na nossa casa e na segunda de manhã ele levou a menina pra ela. E assim, eu nunca peguei nada entre os dois, nunca peguei conversa, nunca vi nada. Nada assim mesmo que pudesse falar, ah, eles têm um caso ou algo assim, não. Só que essa amizade deles me irrita, porque nem eu me dou tão bem com meu marido igual eles se dão bem. Eu e meu marido, pelo contrário, a gente briga bastante por qualquer besteira, a gente se desentende muito. Já com ela, não. Eles se dão muito bem. Como eu falei pra vocês, parecem melhores amigos. Ele fala que ele mantém essa amizade saudável por conta da filha dele. Às vezes, eu até penso que ele pode gostar dela ainda, sei lá, ter um sentimento por ela, só que por outro lado, eu penso que não, porque eu acredito que ele teve a oportunidade de ficar com ela. Ele não ficou porque ele não quis. E se ele tá comigo, é porque ele gosta de mim. Mas eu confesso que essa situação tá me deixando maluca, maluca de verdade, de coração, que Deus me perdoe. Eu queria que nenhuma delas existisse, nem a menina, nem a filha, nem a mãe. Pelo menos assim eu teria paz. Eu não converso com ela, eu não falo com ela, só falo com ela se for alguma coisa assim muito urgente mesmo. Mas caso contrário, nem na cara dela eu olho. E ela também nunca nem tentou conversar comigo. E na minha opinião, isso é obrigação dela. Porque a mulher do cara sou eu. Então quem tem que chegar em mim, quem tem que conversar as coisas, é ela. Mas não, ela não se esforça, ela não tá nem aí pra mim. Dá pra ver que ela faz questão de nem olhar na minha cara, de não conversar comigo. E assim, eu tô chegando no meu limite. De verdade, eu tô chegando no meu limite. Eu não aguento mais essa mulher. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que meu marido flagrou eu e minha amiga na cama, e ele disse que só perdoaria se a gente transasse com ele. Eu sou casada há 4 anos, e de 1 ano pra cá, eu descobri muitas traições da parte do meu marido, principalmente com a GP. E essa GP, ele via ela praticamente assim todos os dias, mesmo a gente transando, porque já aconteceu da gente transar 2 vezes no mesmo dia, e ele ir atrás dessa GP.
Só que apesar de tudo isso, eu tenho uma vida boa com meu marido, eu tenho luxo, eu tenho carro para andar que ele me deu, eu não trabalho, não preciso trabalhar, não quero trabalhar. As minhas filhas, elas têm uma vida muito boa dentro de casa, elas têm tudo que elas querem. Por ele ser um pai maravilhoso pelas meninas e também pela situação, eu fingia que eu não via nenhuma dessas traições e vida que segue. Eu tenho uma amiga que nós temos amizade há muitos e muitos anos. Eu sei dos piores segredos dela e ela também sabe dos meus piores segredos. E além dela ser casada, ela é GP. Até que um dia ela foi na minha casa de tarde pra gente conversar e assim que ela chegou em casa eu tava chorando porque eu tinha acabado de descobrir mais uma traição do meu marido com uma pessoa diferente. E ali ela começou a conversar comigo porque ela sempre falava assim, amiga, larga, pô, você não precisa disso, você é bonita, você não precisa. E eu não tenho coragem de largar. Então, como eu não tenho coragem de largar, o que ela falou? Já que você não tem coragem, trai ele também. Pelo menos fica todo mundo igual, ninguém sofre sozinho e você vai dar o que ele merece. Ele não tá dando o que você merece, você vai dar o que ele merece. E ela disse que se eu quisesse, ela arrumava vários clientes pra mim. E ali no momento eu falei que eu ia pensar e que depois eu dava a resposta pra ela. Só que de noite eu decidi que eu queria fazer, mandei mensagem pra ela e falei pra ela, pode arrumar que eu vou começar a fazer o que eu tenho que fazer sim. E ela ainda falou, amiga, além de você dar, você vai receber, quer coisa melhor que isso? E eu peguei contato de alguns clientes dela e eu comecei a sair com esses clientes também e receber. Até que um dia o meu marido foi viajar a trabalho e ele ia ficar 2 dias fora. E essa minha amiga, ela tinha um cliente que o sonho dele era ficar comigo e com ela junto. Ele falou, eu pago o que vocês quiserem. E a gente deu o nosso valor e ele aceitou. Só que eu não podia ficar muito tempo fora de casa, porque o meu marido, ele me acompanhava pelo meu celular. Então, se eu ficasse fora de casa, ele ia saber, ainda mais à noite. Então, o que eu fiz? Falei pra minha amiga levar as minhas filhas na casa da minha mãe e falei pra ela, vamos ficar aqui em casa mesmo. Ela ainda falou, você é louca, menina, você é doida, mas não tinha o que fazer, eu não podia sair, então tinha que ser em casa mesmo. Beleza, levamos, né? Ela levou as meninas na casa da minha mãe e voltou. Quando ela voltou, o cliente chegou. Beleza, estamos lá na hora H, né? Nós 3, quando do nada, quem que entra no meu quarto? O meu marido. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, a gente tava lá na hora H, nós 3, até que do nada o meu marido entrou no quarto e pegou nós 3 na cama. Quando ele entrou, ele já estava preparado, ele já estava com uma faca, ele foi pra cima do cliente, ele conseguiu dar 2 facadas no cliente. Só que o cliente conseguiu, mesmo ferido, todo sangrando, ele conseguiu sair correndo. E nisso minha amiga também se trocou e já saiu correndo, foi embora e me deixou lá. E obviamente que eu apanhei. Ok, passou essa noite. Quando foi no dia seguinte, o meu marido veio conversar comigo e ele falou assim, olha, eu guardo o segredo de vocês, eu não conto pra ninguém, porque como eu falei, a minha amiga também era casada. E o marido dela não sabia que ela era GP. E o marido dela era muito ciumento assim, louco, fissurado por ela. Tanto que se ele descobrisse algo assim, gente, era morte na certa. E ali ele falou, eu não vou contar nada pro marido dela, só se vocês fizerem comigo o que vocês estavam fazendo com aquele homem. Nisso eu fui, conversei com a minha amiga, contei pra ela tudo que ele tinha falado, falei que ele perdoaria, que ele não contaria nada se a gente ficasse com ele e que ele não contaria nada pro marido dela. E claro que ali a gente não tinha outra opção, a gente teve que aceitar e nós ficamos com meu marido, nós transamos com meu marido, nós 3. Só que o tempo todo que a gente ficou ali, o meu marido ele só comeu a minha amiga. Era raro quando ele vinha pro meu lado. E quando ele vinha pro meu lado é porque ele queria que eu fizesse alguma coisa nele. Mas caso contrário, ele não fazia nada em mim, era somente nela. E não bastando isso, sabe o que ele me falou? Que a dela era muito mais apertadinha, muito mais gostosa do que a minha. Terminamos, a minha amiga foi embora e depois disso eu não falei mais com ela, por quê? Enquanto a gente tava lá, que eu fiquei bem de fora, né, que dava pra observar tudo, eu via que a minha amiga também tava gostando. Eu vi que ela gostou do sexo do meu marido. Então, desde que aconteceu, eu não falo com ela, não respondo. Quando ela vem em casa, eu evito sair, falo que eu tô ocupada. Eu tô evitando ela, assim, ao máximo, não quero contato, porque dá pra ver que ela gostou muito, sim, do que o meu marido fez com ela. Então, eu quero distância, não quero, de verdade, não quero amizade. E digo mais, eu tenho certeza absoluta que os dois estão ficando escondidos. A minha amiga e o meu marido, tenho certeza. E eu só não separo do meu marido, porque eu realmente agora não tenho pra onde ir. Se eu me separar dele agora, como eu não tenho pra onde ir, ele não vai deixar eu levar minhas filhas. E eu não vou ficar sem as minhas filhas de jeito nenhum, não vou deixar minhas filhas sozinha. Então eu vou aguentar aqui, sei lá, até quando der. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E a minha mãe que roubou uma vaga de emprego de mim que eu tanto sonhava pra dar pra minha irmã. Eu sou promotora tem 7 anos e faz 7 anos que eu trabalho fazendo roteiro, trabalho em outras cidades. Nessas cidades eu faço várias e várias lojas. E eu sempre tive vontade de trabalhar numa marca, numa empresa específica, porque o salário era muito melhor, o trabalho era menos, não trabalhava de sábado.
Na verdade, essa empresa era o sonho de todos os promotores. Todos os promotores que eu conhecia tinham vontade de trabalhar nessa empresa porque era uma empresa muito boa. Até que uma certa vez abriu vaga para trabalhar lá e eu fui e mandei o meu currículo para eles. E depois que eu mandei o meu currículo para eles, eles não retornaram, não entraram em contato. E dias depois eles colocaram lá que a vaga já tinha fechado. E quando eu vi que tinha fechado a vaga, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste, porque eu tava confiante pelo meu currículo, era um currículo muito bom, então assim, eu tava muito confiante. Mas beleza, vida que segue. Pensei comigo, não vou desistir, quando tiver uma outra oportunidade eu tento novamente. Beleza, passou uns dias, até que um certo dia a minha irmã postou uma foto de manhã agradecendo a Deus pelo trabalho que ela tinha conseguido, que ela estava muito feliz e que ela estava indo pro primeiro dia de trabalho dela. E quando eu olhei para ver a roupa que ela tava com uniforme. Quando eu dei zoom, era o uniforme da empresa onde eu sempre sonhei em trabalhar. Quando eu vi aquilo, meu coração gelou. Só que assim, eu e a minha irmã, a gente sempre se deu muito bem. Então eu fui, mandei mensagem pra ela, falei pra ela que eu fiquei feliz, perguntei como que ela conseguiu o trabalho, se seria roteiro, como que seria. E ali ela falou que não era roteiro, que era fixo na cidade, somente uma loja, que ela tava muito feliz, que o salário era tal, que tinha várias coisas boas na empresa. E ali ela falou pra mim que quem arrumou pra ela foi a mãe. Ela falou que uma pessoa foi falar pra mãe que tinha essa vaga em aberto e a minha mãe indicou a minha irmã. E quando a minha irmã falou sobre isso, eu achei muito estranho, porque essas vagas, quem trabalha como promotor sabe que essas vagas não é assim, eles não saem distribuindo assim, é muito difícil você conseguir uma vaga assim numa empresa muito boa dessa. Até os próprios promotores entre si disputam, então assim, não tinha como alguém ir falar justamente sobre essa vaga pra minha mãe. Mas beleza, não falei nada, pra minha irmã desejei muita boa sorte, que Deus abençoe, e pronto. Só que nesse dia eu fiquei tão encanada com isso, eu fiquei assim o dia inteiro com isso na minha cabeça. Até que eu decidi fazer o quê? Mandei mensagem na empresa, mandei o meu nome, mandei o meu currículo para uma pessoa que eu conhecia lá de dentro, que poderia me ajudar. E eu falei para essa pessoa, você consegue ver se me ligaram para essa entrevista? Parte 2. Então, como eu estava dizendo, nesse dia, eu fiquei tão encanada com isso, eu fiquei assim tão chateada com tudo isso, não conseguia tirar isso da minha cabeça e decidi falar na empresa, perguntar se por acaso eles tinham me ligado, mandei meu nome, mandei meu currículo para ver e adivinhem? Eles tinham me ligado no telefone da minha mãe, porque eles não conseguiram falar comigo no celular. E eu passei o fixo da casa da minha mãe justamente por isso, porque eu sei que ela não sai e ela não iria perder a ligação se caso eles ligassem. E ali eles falaram com a minha mãe, e minha mãe falou que eu já tinha conseguido um emprego muito melhor, mas que tinha uma outra filha que estava precisando, que tinha um currículo muito bom, e realmente a minha irmã tinha também um currículo bom. E eles marcaram uma entrevista e falaram, olha, fala pra ela vir e manda ela trazer o currículo dela. Minha irmã foi, levou o currículo, eles gostaram e ela foi contratada. Beleza, agradeci, desliguei. E quando eu desliguei, eu chorava igual criança. De tristeza, de decepção, de raiva. Ai, tudo misturado. E eu não consigo me livrar desse sentimento porque era pro trabalho ser meu. Era pra eu estar lá trabalhando naquele lugar, não era pra ser da minha irmã. Aquela vaga era pra ser minha. Então, depois disso, eu não falei nada, não comentei nada com a minha mãe, não comentei nada com a minha irmã, porque eu não queria deixar também a minha irmã chateada. Eu me afastei. Eu simplesmente me afastei. E eu tinha costume de ir na casa da minha mãe todo dia, parei, não vou mais na casa da minha mãe. E assim, a minha mãe fez isso porque a minha irmã, ela faz faxina. E ela ganhava muito bem, tá? Fazendo faxina não ganhava pouco não. Só que a minha mãe não gostava, ela falava que ela tinha dó, que minha irmã cansava muito, que minha irmã sofria muito, que ela queria algo melhor pra minha irmã. Então, quando apareceu a oportunidade, ela agarrou a oportunidade, não importa se ela passou a perna em mim, ela deu esse trabalho pra minha irmã. E esses dias, minha irmã mandou mensagem perguntando se estava tudo bem, porque eu não fui mais na casa da minha mãe. E eu falei que tava tudo bem sim, que tava muito corrido, que não tava dando tempo. E ali ela falou assim, viu, vê se você acha um tempinho, vem aqui na casa da mãe, porque a mãe tá sentindo sua falta, ela tá falando que faz tempo que você não vem aqui ver ela. Dá uma atenção pra ela. E ali eu respondi que quando desse, eu passava lá pra ver a mãe. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não consigo nem olhar na cara da minha mãe. Que Deus me perdoe, porque eu sei que eu tô errada, a gente não pode sentir isso por pai, pela mãe, mas eu tô sentindo tanta raiva da minha mãe. Mas assim, raiva de eu não conseguir olhar pra cara dela. Que Deus me perdoe tá sentindo isso. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Amiga, se você tá achando que o seu ex é uma praga, eu vou provar pra você agora que existe gente no mundo muito pior. O dia que eu descobri que o meu namorado estava vendendo fotos minhas e da minha irmã só pra dar dinheiro pra ex dele. Então, o que eu fiz? Esperei ele dormir.
Alguns anos atrás eu trabalhei numa empresa junto com esse meu namorado, só que na época ele namorava uma outra pessoa e a gente também nem conversava, a gente nem se via direito, até porque ele era de um setor e eu era de outro. Até que eu saí dessa empresa e depois disso eu nunca mais vi ele. E anos depois a gente se reencontrou num barzinho e quando ele me viu, ele veio conversar comigo, sentou do meu lado e a gente começou a bater mó papo sobre a vida, como tava a minha vida, como tava a vida dele, né, trabalho e tudo mais, porque fazia muitos anos que a gente não se via. E ele acabou contando pra mim que ele ficou noivo dessa namorada dele, desde quando a gente trabalhava lá atrás na empresa. Ele ficou noivo dela, só que ela largou ele pra ir embora com o velho da lancha. E ali conversa vai, conversa vem, nós trocamos, né, no WhatsApp, ele pediu o meu número, eu passei pra ele. Só que de início a gente não conversava, ele não mandava mensagem, eu também não mandava mensagem pra ele. E depois de um tempo, ele começou a mandar mensagem pra mim, a gente começou a conversar com frequência, começou a aumentar, né, a frequência das nossas conversas. Quando eu vi, a gente já estava ficando, e depois de 5 meses que a gente estava ficando sem compromisso, ele me pediu em namoro e eu aceitei. E assim, ele era o tipo de pessoa que todo mundo gostava dele, ele era muito bonzinho, educado, sabia tratar muito bem as pessoas, e esse era um lado dele que eu amava. Até que os anos foram se passando, nós completamos 1 ano de namoro, e nesse 1 ano, eu fui muito feliz ao lado dele, ele me fez uma pessoa muito feliz, ele era uma pessoa muito boa pra mim. Até que um dia a gente estava na minha casa, e ele veio todo feliz pro meu lado, mostrando pra mim que o velho da lancha da ex dele tinha falecido. Quando eu vi que ele estava muito feliz, eu perguntei pra ele, falei, nossa, mas você tá feliz com essa notícia? E ali, ele respondeu que sim, porque o karma dela veio muito rápido. Beleza, não falei mais nada, vi que ele realmente estava feliz mesmo com essa notícia. Fiquei bastante enciumada, mas guardei pra mim, não falei nada. Ele ficou feliz porque, segundo ele, ela não conseguiu tirar nada dele, até porque não tinha nenhuma ligação, ela apenas saía com ele, não era casada nada. Então ela ficou sem nada. Então pra ele, essa era a felicidade dele. Só que depois disso, o meu namorado, ele começou a mudar de comportamento comigo. Eu moro no fundo da casa dos meus pais e eu moro sozinha. E ele sempre dormia comigo na minha casa, do nada, aos poucos, assim, ele foi parando, ele já não dormia mais, era raro quando ele dormia na minha casa. Ele parou de ser paciente, parou de ser carinhoso, parou de ser atencioso comigo, sabe? Ele já não me tratava mais como prioridade, ele saía com os amigos dele pra tudo quanto é lugar sem me avisar, eu só sabia quando ele já estava no local. Até que um dia uma colega minha, que nós estudamos juntas, mandou mensagem pra mim, falando que assim que eu visse a mensagem dela, que era pra eu retornar com urgência. E ali eu estranhei, porque assim, a gente era colega, a gente não tinha tanta intimidade. Na verdade, a gente nem conversava, assim, direito, sabe, pra isso. Mas, obviamente, que assim que eu vi a mensagem dela, fiquei curiosa e já retornei. E assim que eu respondi ela já mandou mensagem pra mim, perguntando se eu estava fazendo conteúdo adulto. Ali eu estranhei e respondi que não. Falei, obviamente que não, e perguntei por quê. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ela perguntou pra mim se eu estava fazendo conteúdo adulto. E ali, na hora, eu respondi que não, que obviamente que não, e perguntei o porquê. Nisso, ela mandou vários prints de um grupo que o tio dela estava, que a prima dela descobriu esse grupo. E nesse grupo tinha muitas, mas assim, muitas fotos minhas nua, tomando banho, fotos assim da minha bunda, do meu seio. Só que ali dava pra ver que eram fotos que não era eu que tinha tirado, outra pessoa que tinha tirado de mim. Quando eu vi aquilo, meu coração começou a acelerar, eu comecei a tremer, minhas mãos começaram a suar. E do nada veio um pensamento na minha mente, assim, de tipo assim, foi o seu namorado. Porque a única pessoa que me via daquele jeito, que tinha essa intimidade comigo, era ele. Só que no fundo, obviamente, que eu não queria acreditar. Tipo, eu ficava me negando. Tipo, não é possível, não é possível. E nisso eu mandei uma mensagem pro meu namorado, contando tudo que eu tinha acabado de ver. Mandei todos os prints pra ele. Falei que eu tava super nervosa, tipo, chorando, desesperada. E perguntei se ele podia me buscar pra gente ir na delegacia pra eu fazer um BO. Quando ele me respondeu super seco. Não deu moral pra nada do que eu mandei pra ele. E só respondeu assim, estou ocupado. Quando terminar, eu passo no seu trabalho e te pego. Eu já tava mal. E depois dessa reação dele, que ele nem ligou pra tudo que eu mandei pra ele, eu fiquei pior ainda. Eu fiquei muito mal, fiquei muito chateada. Eu não tava nada bem nesse dia. Não consegui trabalhar e fui embora. Só que como ele morava bem mais perto do meu trabalho, eu fui embora pra casa dele pra esperar ele na casa dele. E assim que eu cheguei na casa dele, eu falei pra minha sogra que eu ia esperar ele no quarto dele, que eu ia deitar, que eu não tava bem. Beleza, eu fui pro quarto dele e deitei na cama. Até que minutos depois que eu tava deitada lá, eu comecei a ouvir um celular vibrar. Mas assim, vibrar mesmo. Olhei no meu celular, não era. Levantei, olhei pelo quarto inteiro e não era. Então eu fui seguindo o som até que eu encontrei um celular debaixo da cama dele. Peguei aquele celular, só que o celular tinha senha. Só que na tela tinha várias mensagens do WhatsApp. E adivinhem de quem eram essas mensagens? Era daquele grupo, do grupo que tinha várias fotos minhas. E enquanto eu estava com aquele celular na minha mão, o meu namorado chegou. Quando ele chegou, que ele viu que eu estava com aquele celular na mão, ele já ficou super bravo, nervoso e veio pra cima de mim pra pegar o celular. Só que na hora, gente, a minha intuição já não dava mais pra esconder. A minha intuição gritava, ela gritava que era ele.
E ali eu comecei a jogar um verde e eu comecei a acusar. Eu falava pra ele que eu sabia que era ele, que ele tava vendendo minhas fotos e tudo mais. Comecei a acusar ele mesmo. E depois de insistir que eu sabia já quem era ele, que tava fazendo tudo isso, ele acabou confessando. Só pra vocês verem o lixo que ele era, ele começou a confessar que ele vendia as minhas fotos sim pra vários velhos bêbados que pagavam o que ele pedia pra ele poder bancar a ex dele, porque eles tinham voltado a ficar. E não bastando isso, que na verdade foi aí o pior pra mim, ele virou pra mim e falou assim, e tem mais, além de eu vender as suas fotos, eu vou vender fotos da sua irmã de 15 anos, porque por ela ser novinha, menininha, bonitinha, as fotos dela valem mais. Quando ele falou isso, gente, misericórdia, não mexe com a minha irmã, não mexe com a minha irmã. Quando ele falou isso, eu fui pra cima dele pra bater nele, só que obviamente que ele muito mais forte do que eu quem acabei apanhando, porque ele veio pra cima e ali ele me agrediu. Detalhe, ele aproveitou que a mãe dele saiu pra ir no mercado e foi nessa hora que ele me bateu. Depois que ele me parou de bater, eu peguei minha bolsa, fui embora, gente, eu chorava igual uma condenada. Nossa, que raiva de mim, que raiva. Eu nunca apanhei na minha vida, nem do meu pai. Pra vocês terem noção, a minha maior raiva, é que além de tudo o que ele tinha aprontado, dele ter me batido. Ok, fui embora, cheguei na minha casa, me tranquei lá. E lá eu fiquei bem quietinha, pensando no que eu podia fazer, porque eu queria fazer alguma coisa. Só que eu não queria passar essa situação pra frente, pra minha família, principalmente pro meu pai. Porque se meu pai descobrisse algo assim, vocês podem ter certeza absoluta que meu pai ia matar ele. Só que, por outro lado, eu não tava pensando nele, porque por mim, meu pai poderia matar ele. Só que eu tava pensando no meu pai. Como que seria a vida do meu pai depois? Ele ia acabar com a vida dele por causa de um lixo desse. Então ali eu fiquei quietinha pensando, eu pensava comigo, eu tenho que resolver sozinha, eu não posso passar esse assunto pra frente. Até que no dia seguinte, quem que aparece na minha casa como se nada tivesse acontecido? Exatamente, o meu namorado. Chegou, jantou ali na maior cara de pau e depois que ele terminou de jantar, ele foi e deitou na minha cama e eu fui tomar um banho. Quando eu saí do meu banho, ele tava dormindo. E quando eu vi ele dormindo, eu não sei o que aconteceu comigo, gente, me deu uns 5 minutos, fui, esquentei água e sim, eu joguei água no ouvido dele, água quente fervendo no ouvido dele. E é claro que ele já acordou gritando, desesperado, ele gritava, gente, mas assim, gritava mesmo de dor. Nisso já veio minha mãe, minha irmã pra saber o que estava acontecendo, só que quando elas chegaram ali na minha casa, ele acabou desmaiando de dor. Nisso a gente colocou ele no carro e corremos com ele pro hospital. Só que daí quando passou aqueles 5 minutos que me deu, começou a bater o medo, porque eu falei, pronto, matei ele, eu não queria matar. Eu só queria dar um susto e descontar a humilhação que ele fez eu passar e a surra que ele me deu. Mas ok, chegamos no hospital, já correram lá com ele. E depois de algumas horas, eles vieram conversar com a gente, falaram que ele não corria, né, risco de vida. Mas resumindo, porque a história, ela é bem longa. Eu falei que eu não sei o que aconteceu, eu falei que eu tava tomando banho, e quando eu saí do banho ele já tava gritando. E ele também falou que ele não sabe o que aconteceu. Ele perdeu a audição do lado esquerdo e também teve queimaduras na parte do rosto também do lado esquerdo. E assim que nós ficamos sozinhos, eu falei pra ele, agradeça a Deus por eu não ter contado pro meu pai, porque se eu tivesse contado pro meu pai, você pode ter certeza que esse fim seria muito pior. Meu pai ia te matar sem dó nem piedade. E ali eu pedi pra ele, eu falei, eu quero o celular que você tinha com todas as fotos, com o grupo, eu quero todos, porque eu vou fazer um BO. E ali ele falou que ele não tinha mais, que ele já tinha destruído o celular. E eu falei pra ele, eu falei, tudo bem, eu vou acreditar, só que se um dia surgir alguma coisa ou aparecer alguma coisa, você pode ter certeza que dessa vez eu não vou hesitar e eu vou contar tudo pro meu pai. Só que ele garantiu que o grupo não existia mais. E sobre as fotos, até hoje, graças a Deus, nunca vazou nenhuma foto. Nunca vi ninguém falando sobre essas fotos, a não ser, né, quem estava no grupo sabe, mas eu acredito que outras pessoas que não estavam não sabem sobre essas fotos. Eu sei que, infelizmente, muitos ainda têm, né, de quem estava no grupo, eles têm ainda essas fotos minhas. Mas eu tô contando com a justiça divina e seja o que Deus quiser. E na época, eu optei por não fazer BO, porque eu tinha muito medo mesmo do meu pai ficar sabendo toda a verdade. O meu medo, gente, era pelo meu pai. Vocês podem ter certeza absoluta que era... O meu medo era que meu pai fizesse alguma merda e acabasse com a vida dele. Eu não ia conseguir viver em paz a vida inteira sabendo que meu pai estaria preso. E por outra também, porque eu não tinha mais as provas. Então, assim, eu decidi não fazer nada, fiquei na minha, até porque ele já tinha recebido o dele. Mas enfim, terminamos. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Acredito que as pessoas possam até desconfiar, mas também nunca ouvi nada assim, nenhuma fofoca que falasse algo do tipo. Então, tá do jeito que tá. Eu me finjo de sonsa, também finjo que não sei. Eu falo, nossa, mas eu realmente não sei o que aconteceu. Eu saí do banho e ele já tava assim. E ele não fala pra ninguém também não, tá? Até hoje ele sofre quietinho, perdeu a audição do ouvido dele, mas ele fica quietinho.
Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!